Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. Na aula de hoje nós vamos falar sobre distribuição eletrônica. Então eu vou falar em camadas e subcamadas ou subníveis. Então, em camadas, nós vimos os modelos atômicos e lá nós temos o modelo atômico de Rutherford-Bohr. E o Bohr acrescentou no modelo de Rutherford as camadas eletrônicas. Então ele falou que os elétrons, eles ficam ao redor do núcleo e em camadas, e cada camada tem aí uma quantidade de elétrons, uma quantidade de energia para ficar em cada camada, certo? Então nós vamos fazer essa distribuição nessas camadas, tá? E no último vídeo que eu coloquei, nós vimos a representação do átomo, que nós podemos representar a massa e o número atômico. A massa fica em cima e o número atômico. Sempre, gente, sempre mesmo. Toda vez que nós vamos fazer a distribuição em camadas ou subcamadas, nós vamos utilizar o número atômico. Não pode utilizar um número de massa, porque a massa está lá no núcleo. Então, nós vamos usar o número atômico. Se ficar com dúvida, quando olhar a tabela periódica, tem lá dois valores. Pega o menor. O menor vai ser o número atômico, certo? Então, aqui, por exemplo, o cálcio, ele tem os 6 elétrons, porque é um átomo neutro, ó, não tem carga, é um átomo neutro. Peguei o potássio, então nós vamos fazer a distribuição com o 19, que também aqui é um átomo neutro. Então olha só, a distribuição, como eu falei, cada camada ela comporta uma quantidade de elétrons. Então a camada K, ela pode ter 2 elétrons, a camada L 8, a M 18, a N 32, O 32, P 18 e Q 8. Só que olha só, imagine que a última camada eletrônica seja M. Eu posso deixar com 18 elétrons? Não. A última camada eletrônica tem que ter no máximo 8 elétrons, tá? Então ela comporta 18, mas se ela for a última camada eletrônica, o máximo que ela pode ter é 8. E como que nós vamos fazer essa distribuição? Então nós vamos pegar um número atômico sempre e fazer. É 6, então eu posso colocar a camada K 2 e posso colocar a camada L. Se eu já tenho 2 e é 6, quantos que eu vou colocar na camada L? 4. Posso colocar 4? Posso, porque é menor que 8, então posso. Então aqui, ó, significa que o cálcio, ele tem 2 elétrons na camada K e 4 elétrons na camada L. E essa última camada aqui, ó, ela é muito importante. Ela é chamada de camada de valência. É com ela que nós fazemos as ligações químicas. Então é muito importante saber quantos elétrons tem na última camada, tá? Vamos fazer a distribuição aqui em camadas do potássio. Então o potássio, ó, camada K 2, nós vamos fazer aqui, ó, é 19. Então 2, a camada L, então pode comportar 8. Então vou colocar 8. 8 mais 2 deu 10. Está faltando 9. Então eu vou colocar M. Posso colocar 9? Daria os 19, não é? Só que o que acontece aqui? Eu não posso colocar 9 porque a camada M seria a última, não é? Como essa seria a última, então eu não posso colocar, tá? Porque o máximo é 8. Então eu posso colocar aqui 8 e na próxima camada 1. Então significa que na camada de valência, que é a última, tem 1. Como que eu vou saber, né? Que eu tenho que colocar 8 aqui e 1 aqui. Gente, lá na tabela periódica, se vocês pegarem ver,
vai ver que o potássio está na primeira família. Se ele está na primeira família, significa que ele tem um elétron na última camada eletrônica, tá? Então eu sei que ele tem um elétron. E se você contar as linhas, né, que é chamado de período, você vai ver que está no quarto período. Então significa que ele tem 4 camadas. Então eu sei que a distribuição vai ficar dessa forma, certo? Então assim que nós fazemos a distribuição eletrônica. Se fosse um cátion ou um ânion, né? Um cátion é quando nós temos uma carga positiva e um ânion quando tem uma carga negativa. Se for um cátion ou um ânion, então eu posso fazer, por exemplo, o potássio mais. E aqui o número atômico dele é 19. Esse mais significa que ele perdeu um elétron. Então ele ficou com uma carga positiva, ele é um cátion. Se a carga fosse negativa, significaria que ele ganhou um elétron, tá? Então, nesse caso, ele perdeu um elétron. A distribuição não é camadas eletrônicas, então eu não posso usar o de prótons, eu tenho que usar elétrons. Como é 19 e os elétrons são negativos, se a carga é positiva, eu faço o contrário, eu subtraio. 19 menos 1 é 18, então o 18 que eu vou fazer a distribuição. Então vou fazer a mesma coisa, só que ó, camada K vai ficar com 2, a L com 8, a M vai ficar com 8 e a N perdeu esse elétron, por isso que ele ficou positivo, porque eu não tenho mais a camada N, perdeu esse elétron, ok? Vamos fazer agora a distribuição em subcamadas, ou também conhecido como subníveis. Os subníveis eletrônicos seriam a região que é mais provável de encontrar o elétron, tá? Então, dentro dessas camadas, nós ainda temos regiões que é mais possível encontrar o elétron, tá? E essas regiões são chamadas de orbitais, tá? Então, eu tenho o orbital S, o P, o D e o F. Tá? Depois eu faço um vídeo mais a fundo explicando essa parte de orbital. Mas aqui nós vamos fazer só a distribuição eletrônica mesmo. A subcamada S comporta 2 elétrons. A P, 6, a D, 10 e o F comporta 14. Para fazer essa distribuição, nós utilizamos um diagrama de Linus-Pauling. Eu vou fazer a construção do diagrama aqui para vocês verem que é muito fácil fazer essa distribuição. Não precisa ficar decorando, tá? É muito fácil. Então, nós vamos construir aqui o diagrama para você ver. Primeira coisa, aconselho colocar as camadas. Então, da camada você guarda quantos que tem em cada camada. Então, ó, K, L, M, N, O, P e Q. Na K tem 2, L 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Agora, nós vamos fazer assim, ó, as subcamadas. A camada K só tem 2. Se só tem 2, então o S é 2, não é? Então eu vou colocar assim, ó. Como essa é a primeira linha, eu vou chamar de 1S2. Vamos para a segunda linha agora, ó. Então, 2. Agora a segunda linha tem 8 elétrons. Então, eu vou colocar o S e o P aqui, ó. 6 mais 2 dá 8. Então, ó, S2 e 2, porque ainda a camada P6. Vou para a próxima. A M não tem 18? Então, eu vou colocar 18, ó. 6 mais 2 dá 8, mais 10, 18. Então, é a terceira linha. 3S2, 3P6, 3D10. 32. Se somar tudo ali, vai dar 32. Então, eu vou colocar tudo. É a quarta camada. Então, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Quinto, também é 32, então é só repetir, ó.
5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. Camada 6 tem 18, então ela é parecida com a M, ó. Então, 6S2, 6P6, 6D10. E a última aqui tem 8. Então, 7S2 e 7P6. Então, agora que nós construímos, nós vamos fazer o seguinte. Não posso pegar na ordem, porque cada camada tem um nível de energia diferente. Então, nós precisamos colocar ele em ordem crescente do nível de energia. Para isso, nós vamos traçar paralelas, ó. Então, aqui, vou pegar esse, depois vou traçar uma paralela. Pego só um, depois vou pegar esse e esse, pego esse, vou pegar esses 3, vou pegar aqui mais 3, vendo, ó? Vou sempre paralelo, então é bom até fazer bem certinho. E por último aqui, tá vendo que eu passei a reta em cima de todos? Então é assim, peguei o primeiro, terminou a setinha, eu volto para o início da outra seta. Terminei, volto para o início dessa seta. Terminei, volto para o início dessa seta, tá? Então, é assim que nós fazemos. Uma forma de decorar, né, eu gosto de fazer isso aqui. Mas tem muitas pessoas que gostam de guardar também assim, ó. Sem pão dá. Sem pão dá fome, sem pão dá fome, sem pão dá sem pão, tá? Mas tem essas duas possibilidades. Ou vocês guardam de acordo com as camadas e vai colocando aqui, ou esse do sem pão, certo? Então vamos fazer a distribuição. Vou fazer a distribuição aqui para o potássio, que nem nós fizemos. Então o potássio tem 19. Então lembra que sempre nós vamos fazer com o 19, que é o número de elétrons aqui, ó. Então nós vamos fazer assim, ó. Primeiro, 1S2, depois a cabeça seta, 2S2, ó, 2 mais 2, 4, é 19, então eu continuo. A cabeça seta, vou para a próxima, 2P6, então aqui, ó, a soma tá 10, então eu continuo. Depois do 2P6, na mesma seta, 3S2, então a soma aqui, 12, continuo. Vou para a próxima seta, ó, 3P6. Então vamos ver quanto que deu até aqui. Então, ó, 4, 10, aqui 12, mais 6, 18. Então, acabou aqui P6, tá faltando 1, então eu coloco 4S1. Se vocês repararem, olha só, o 1 equivale à camada K. Quantos que nós temos no 1? 2 elétrons. O 2 corresponde à camada L. Quantos que nós temos, ó? 1 tem 2, mais 6, 8. Depois nós temos o 3, né? O 3 que representa a camada M. E o M nós temos 2, mais 6, 8. E a camada 4, que é a última ali, é o AN, que nós temos 1. Então, olha só, sabendo essa distribuição de Linus Pauling, já dá direto pra gente também a distribuição em níveis. E aí você não precisa ficar preocupando, essa camada tem 8, né? Porque eu não posso colocar 9. Então é melhor fazer essa distribuição e ir contando. E aqui, gente, muito importante esse último. A última camada eu falei com vocês que ela é muito importante,
né? Porque é a camada que nós vamos utilizar para fazer as ligações químicas. Então, ela é chamada de camada de valência, que é uma camada muito importante. Nem sempre a camada de valência vai ser o último que aparece aqui, porque olha só, 4s2, digamos que não fosse 19 o número atômico, fosse 23. Se fosse 23, eu ia colocar aqui 4s2, ia repetir tudo isso aqui, né? Aí ficou 22. Eu precisaria de 3d1. Tá vendo que o último não seria a camada maior? Então vocês têm que observar isso. O maior número é o da camada de valência, que é a última, mas nem sempre ele vai aparecer como o último aqui. O último nós falamos que é o subnível mais energético, é o que tem a maior energia, mas não necessariamente é o da camada de valência, ok? Então, gente, é assim que nós fazemos essas distribuições. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma parte, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!